E aí, gente amiga, tudo bem? Tudo bem com vocês? E aí, vocês gostam de tatuagem? Tem tatuagem? Não tem? Tá pensando em algum desenho pra fazer? Bom, hoje eu vou contar um pouco da história sobre como surgiu, pelo menos, o termo tatuagem, o termo tatu. Então, o hábito de marcar a pele com perfurações e tinta, mais perto do que a gente conhece como é a tatuagem, ela tem origem na Oceania. Então, vários povos ali do Tahiti, do Havaí, tinham esse hábito. E, em especial, o da Nova Zelândia, o pessoal maori, povo maori, tem o hábito de se perfurar e se marcar com tinta há pelo menos mais de 6 séculos. E aí essa história que eu vou contar hoje é específica do povo maori. Então a Nova Zelândia, ela foi ocupada, né, por britânicos e assim como o Tahiti e o Havaí, eles foram ocupados pelo mesmo capitão britânico chamado Capitão Cook. Então, se vocês têm curiosidade de saber sobre a ocupação britânica nesses lugares, tem uma indicação de um livro chamado Ilhas de História, de Marshall Sahlins. Então, depois eu deixo escrito em algum lugar para vocês verem. E, bom, o Capitão Cook, quando ele chega na Nova Zelândia, ele percebe um grupo de pessoas maori se perfurando com ossinhos de albatroz. Eram 3 ossinhos utilizados. E aí, para fixar a perfuração e a tinta, eram usados extratos de folhas, extratos de plantas. E aí... Bom, e aí o costume maori, conforme as tradições, elas dizem que as mulheres é liberado tatuar na região do queixo para baixo e aos homens é liberado tatuar aqui da região dos olhos para cima. Então, tudo dizendo sobre ancestralidade, fertilidade, todos aqueles conceitos importantes dentro da cultura maori. Se você tem interesse, então dá uma pausa e vai atrás de saber sobre as marcas e os totens maori. Esse pessoal estava se marcando, se desenhando, e a esquadra do invasor Cook percebeu aquilo e percebeu que existia uma palavra em maori chamada tatau. Tatau. Porque imitava o som dos ossinhos do albatroz batendo para fazer os desenhos. Tatau, tatau, tatau. Mas os britânicos não conseguiam reproduzir esse som, não tinham, o sotaque deles não permitia. E o som que saía era tatu, tatu, tatu. E aí assim ficou. Ficou chamado esse tipo de técnica de tatu. E aí, traduzido para o português, tatuagem. Por favor, quando vocês forem na Nova Zelândia, lembrem-se de mim. Não precisa. Lembrem-se dos Maori. Vão atrás de saber sobre a cultura Maori. Eles são um povo maravilhoso. São eles os preconizadores daquela dança do Haka. Também dá uma pausa se você tem interesse em saber sobre o Haka. Pausa. Dá um Google. Dê um Google. E aí vai lá olhar sobre essa dança que é um rito de guerra, por isso é usado nos esportes na Nova Zelândia hoje em dia. O pessoal do rugby, do futebol e outras modalidades fazem a dança do Haka, que é uma dança de enfrentamento. Ela foi usada como uma dança dos nativos maori para tentar espantar os invasores britânicos quando da ocupação, da colonização britânica. Então ela já é mesmo uma dança de guerra. Esses são na verdade 2 aspectos, né? Era só para falar da tatuagem, mas a dança do Haka veio de brinde. Então, se vocês conhecem mais sobre a história da tatu, as táticas e técnicas tahitianas e havaianas sobre isso, conta aqui pra nós se vocês sabem mais ou se vocês não concordam com essa história. Conta pra gente e depois, outro dia, eu volto pra contar outras histórias, o porquê de outras coisas. Até depois, tchau!